Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E o assunto de hoje é como aplicar a BNCC no ensino da língua inglesa. Então, se você quer saber como usar esse documento para propostas em educação bilíngue e ensino de língua adicional, acompanhe o nosso bate-papo. BNCC na prática. Como adequar o documento para uma proposta de ensino de língua inglesa sobre o ponto de vista prático, no planejamento das aulas? Então, nesse episódio, nós vamos entender na prática como adequar a educação bilíngue da sua escola aos parâmetros curriculares exigidos pelo documento. E para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a presença da Priscila Lucena, que é formada em Letras e Pedagogia, especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, pós-graduada em Metodologia e Práticas Bi-Multilingüe e coordenadora do Departamento Acadêmico da IU-Bilíngue. E também contamos com a presença da Raquel Maldonado, que é a nossa Rachel, né? Carinhosamente a gente chama ela de Rachel. Ela é licenciada em Letras, há 13 anos atua na área de educação bilíngue como professora de inglês, é criadora e redatora de aulas e projetos para a IU-Bilíngue. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite, o carinho de sempre. Agradeço também por fazer parte dessa conversa. Legal, meninas. Bom, então vamos lá, né? Só para contextualizar um pouquinho os nossos ouvintes, eu acho que vale a pena comentar sobre o objetivo da Base Nacional Comum Curricular. Por que esse documento foi criado? O documento foi criado para que houvesse uma orientação mínima em relação ao que é esperado em termos de educação. E ele acaba oportunizando, tanto para os alunos da escola pública quanto para os alunos da escola particular, as mesmas oportunidades para que alcancem os objetivos e competências que ali estão previstos. Mas é importante a gente lembrar que ela não é um currículo, ela ajuda a construir os currículos escolares. E aí, para a construção do currículo, é necessário a gente levar em conta onde a comunidade escolar está inserida, o que faz sentido para ela e o que é relevante também para essa comunidade. Maravilha, Pri. Essa é só uma breve explicação, né, que a Pri comentou, mas quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a BNCC, pode assistir um webinar que a gente fez com a Maria Helena de Castro, que ela foi secretária executiva do MEC e também foi presidente do Conselho Gestor da BNCC. Então, ela, de fato, né, viveu o dia a dia da elaboração desse documento e ela contou um pouquinho mais sobre ele, né, nesse webinar, né, que, inclusive, tem a participação da Priscila, né, ali contando um pouquinho sobre o documento. É bem legal, a gente conversou um pouquinho sobre a criação da BNCC e também como é que ela acontece ali na prática, né, com alguns exemplos e tudo, foi bem legal, uma conversa bem gostosa. Isso mesmo, foi bastante interessante mesmo. E eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para quem quiser assistir depois. E voltando então, né, para a nossa conversa, como que a base vê o ensino da língua inglesa e onde entra a educação bilíngue no documento? É uma ótima pergunta, Isa, porque há no documento uma nova forma de olhar para essa língua. A língua inglesa ela não é mais vista como uma língua de inserção no mercado de trabalho, né? Embora haja o uso do termo língua franca, uma língua usada para negócios, para turismo, uma língua comum para transações comerciais e de estudo, há um movimento na base de reconhecimento de que língua pertence aos povos e não ao território. Então, isso significa dizer que ela pertence aos falantes e que ela se modifica. E também há o entendimento de língua como prática social, que está ligada aos falantes, mas também aos contextos onde eles atuam. Então, outro fator de destaque é a questão dos multiletramentos, que foi um termo usado pelo New London Group, que são professores que atuavam, estudavam letramento. Ele diz respeito a valorizar os meios que as pessoas têm aí para se comunicar, esses meios multimodais, né? E aí o meme, por exemplo, ele é uma forma multimodal, ele tem texto, ele tem imagem, ele é divulgado nas redes sociais, um podcast, um pôster. Então, por conta disso tudo, o ensino de língua passa a ser visto como forma de dar mais ferramentas para os alunos se comunicarem e atuarem no mundo. Porém, ele só consta no documento a partir do 6º ano do ensino fundamental. Isso porque a matéria só é obrigatória a partir desse período escolar. E aí, sobre a educação bilíngue, não há nada no documento sobre isso.
Mas se a gente entende que educação bilíngue diz respeito a receber instrução em 2 ou mais línguas dentro do contexto escolar, o que vale é acessar o documento olhando para as áreas de conhecimento, pensar que aquilo que está especificado ali deve ser feito, mas deve ser feito em inglês. E, Pri, existe um outro documento também que dá diretriz para a educação plurilingüe? E se tem, onde ele encaixa nisso tudo? Esse documento, que é as Diretrizes Nacionais para a Educação Plurilingüe, ele vem para regulamentar o que é uma escola bilíngue. Ele define carga horária, estrutura curricular, ele diferencia escola bilíngue de programa bilíngue. Ele não é um documento como a base que norteia a construção do currículo. Ele não fala dos objetivos e das competências, esperadas por meio da educação bilíngue. Então, a base continua valendo porque são documentos com objetivos diferentes. Um regulamenta o que é uma escola bilíngue e aspectos mais administrativos e organizacionais, se é que podemos dizer assim. O outro, que é a base, orienta a criação de currículos e propostas pedagógicas. Eles se complementam, né? Diretrizes existem em outros âmbitos também, na educação infantil, na formação de professores de letra, por exemplo. Vocês sabiam disso? Não sabia. Você tinha me falado sobre isso e eu fui procurar a respeito. Aí encontrei no portal do MEC. A gente pode deixar o link aqui também para quem quiser acessar. Ah, bem legal. Acho que dá para deixar, né, Isa? Sim, com certeza, Rachel. A gente deixa, sim, o link para quem tiver interesse, dar uma olhadinha lá depois. E como que a gente pode fazer o uso de uma ou mais línguas no contexto escolar? Eu acho que precisa ser o mais natural possível, propondo tarefas com objetivos que façam sentido. A gente pensa em contexto escolar, entre aspas, mas é ali na escola que é a primeira visão de mundo que o aluno vai ter. Então, a princípio, eu acho que a gente tem que pensar qual função de língua a gente quer praticar, no que isso vai ser usado para concordar ou discordar com alguém, para especular sobre um assunto, para expressar opiniões. E aí, com a ajuda da BNCC, para encontrar outros objetivos. Se é de compreensão oral, se é de fala, leitura ou escrita. Parece complexo, mas quanto mais nós pensarmos nos objetivos do uso da língua, mais natural ele vai ser para os alunos. Então, por exemplo, suponhamos que a função da língua seja descrever lugares. Para que vou pedi-los para que descrevam lugares ou ambientes diferentes? Então, que tal propor que decidam e escolham juntos o lugar para onde poderiam viajar, por exemplo? Assim, eles precisariam descrever os lugares de sua preferência, dizendo por que escolheram e também negociando com os colegas. E quem sabe um dia isso pode se tornar realidade, não é? É mesmo. E existe, falando de educação bilíngue, existe alguma obrigatoriedade de quais disciplinas a escola deve trabalhar em inglês? E, por exemplo, com relação à carga horária, como que isso fica? Olha, não existe. Isso acaba ficando a critério da escola. Mas é importante lembrar que a educação bilíngue leva em consideração a linguagem social, que significa dizer que é aquela linguagem ali do dia a dia, e também tem a linguagem acadêmica, que aí são de termos específicos das áreas de conhecimento, que história, geografia, arte, enfim. Se a gente não dosar essas línguas, pode ser que haja lacunas na linguagem acadêmica em alguma delas, né? Então, manter uma área de conhecimento sempre em só uma língua pode trazer lacunas na formação dos alunos. O ideal é transitar entre elas. E aí, sobre a carga horária, o que vai valer é o que consta nas diretrizes nacionais para a educação plurilingüe quando ela for homologada. Nessa nova regulamentação, foi determinada uma janela para a carga horária das escolas bilíngues de língua adicional. E aí ficou definido que, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a instrução do segundo idioma deve ser de, no mínimo, 30% do currículo e, no máximo, 50%. Já no ensino médio, a carga mínima exigida é de 20%. A gente tem até um artigo no blog chamado Novas Diretrizes da Educação Bilíngue no Brasil, o que muda com a nova regulamentação, né? E eu recomendo a leitura para quem tiver interesse para saber quais questões como esta são trazidas e outras informações também importantes sobre este assunto. Com certeza. E mais um link aí que a gente vai deixar disponível no nosso episódio. E que caminhos que uma escola poderia seguir para adequar o ensino de inglês de acordo com a BNCC desde a educação infantil? É olhar para a base nacional da educação infantil, o trecho relacionado à educação infantil, né? E fazer o que está ali, só que fazer em inglês. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos objetivos ali do campo de experiência, gestos, corpos e movimentos, é movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. As crianças podem fazer isso em inglês. Elas vão vivenciar uma brincadeira,
ou alguma proposta em que elas se movimentem ali e expressem suas emoções em inglês, por exemplo. Parece que é muito complexo, mas não, os professores já fazem isso, né? Então, eles cantam em inglês com as crianças e tem um objetivo específico ali sobre cantar. Eles brincam, convivem, são, né, inclusive os objetivos aí, as competências gerais aí para a educação infantil. Só que agora é com esse cuidado de pensar que tudo em inglês, não só em português. Bacana, Pri. E vamos falar agora sobre multiletramento. O que é e como que ele acontece na prática? A Pri comentou sobre isso, né? E só para complementar, segundo o documento de dimensões e desenvolvimento das competências gerais da BNCC, multiletramento é a comunicação por meio de plataformas multimídia, analógicas e digitais, que podem ser áudio, textos, imagens, gráficos e linguagens verbais, artísticas, científicas, matemáticas, cartográficas, corporais e multimodais. É extenso. E isso é o nosso dia a dia. Trocar áudios e mensagens, assistir vídeos e ver memes, por exemplo, está no nosso cotidiano. Então, levar para a sala de aula esses recursos que já fazem parte da rotina dos alunos, a gente também está trabalhando o multiletramento na língua adicional. A Rachel, ela é criadora e redatora de aulas, né, da Ubilingue. E eu acho que ninguém melhor até do que ela para contar um pouquinho sobre isso, como é que acontece, né? No caso de programas bilíngues da U, você poderia dar alguns exemplos de como que as competências previstas na BNCC são trabalhadas nas aulas de inglês? Sim, claro. Então, aquela proposta que eu falei lá atrás, sobre os alunos terem que discutir sobre o lugar para onde viajar, por exemplo, também entram as competências gerais da BNCC. Então, a comunicação, que engloba se expressar, escutar, discutir, e pode se dar com o uso de multiletramento, por exemplo. E aí, ouvindo o colega, argumentar de forma clara, que expõe a opinião com coerência. E empatia e cooperação, que é se colocar no lugar do outro, para ouvir e responder de forma educada, chegar em acordos de forma saudável. Então, veja, esse documento que descreve mais detalhadamente as competências gerais é um tesouro, porque ele traz essas competências que os alunos precisam desenvolver como ser humano, e que são essenciais para a comunicação em qualquer língua. E além dessas competências gerais, eu acho que é importante a gente lembrar que cada área de conhecimento tem as suas próprias competências gerais, né? Então, assim, o início do documento tem as competências gerais durante a educação básica, né? E aí, depois, quando ele vai entrando nas áreas de conhecimento, história, geografia, arte, língua inglesa, eles têm as competências daquela área de conhecimento ali. E aí vale a pena dar uma olhada, vale a pena não, precisamos dar uma olhada nessa parte relacionada ao inglês. Mas a gente já meio que falou um pouquinho o que esse documento traz, né? A questão do multiletramento, de tirar a língua do território e entender que a língua é do povo, e assim vai. Perfeito, meninas. E agora, né, a gente está caminhando para o final e eu gostaria de abrir um espaço para vocês deixarem, né, uma mensagem final sobre esse tema. Assina embaixo tudo que a Pri falou, façam uso da BNCC. Tô brincando, mas é sério. É um parâmetro de possibilidades reais que não pode faltar na nossa prática docente. Olha, eu sugiro que vocês assistam ao webinar que a gente fez mês passado. Eu não estou fazendo propaganda, não, do que a gente falou e eu conversei, né? Mas é porque a gente dá muitos exemplos ali, mostra um pouco do documento, faz comparação. E onde é que as pessoas podem achar mesmo esse webinar, Isa? O webinar, ele foi bem voltado para a prática, né? Foi bem legal. E o webinar, eu vou deixar o link dele na descrição do episódio, mas também quem quiser acessar, é só digitar ali www.ubilingue.com.br. Dentro ali do nosso site a gente tem uma abinha que chama materiais gratuitos. Este webinar e outros materiais também estão disponíveis ali para poder fazer o download, né, acessar, assistir. Estão todos os materiais ali, tem muito conteúdo bacana. Verdade, legal, Isa. E além disso, né, para entender o documento e aprender a usá-lo, conversem com professores da equipe, troquem. A troca é muito importante na prática docente e faz as pessoas avançarem, descobrir coisas que não sabiam, ter ideias. Então, troquem também, não só acessem o documento e levem isso para o grupo, né, da escola de vocês. Isso mesmo, verdade.
Com certeza, meninas. Bom, foi um bate-papo muito leve, muito gostoso, né? De algo que é muito importante aí para as escolas, né? Da BNCC. E eu agradeço muito pela participação de vocês. Obrigada pelo convite, adorei a conversa. Obrigada, meninas. Foi uma delícia. E você gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!